fazer alguns comentários a respeito da evolução da remediação que está sendo pretendida no aterro Mantovani, na cidade de Santo Antônio de Posse. Atualmente nós estamos em vias de terminar o 12º aditamento e em vias de também iniciar o 13º aditamento. Nesses aditamentos anteriores que houve aos termos de acordo, foram adotadas medidas emergenciais que se faziam necessárias à época, tal como fornecimento de água à população do entorno, fechamento do sítio propriamente dito para que não houvesse invasão de pessoas ou animais, retenção de taludes para que as lagoas existentes não tivessem danos maiores. E nesse meio tempo ocorreu a remoção de parte da borra oleosa identificada numa vala denominada por vala aberta. Nessa vala estima-se que exista alguma coisa em torno de 15.000 toneladas de borra oleosa. Quando iniciou-se o trabalho de remoção dessas borras, inicialmente se pretendia fazer a remoção de sua totalidade, mas o processo empregado para a remoção da borra, ele não se mostrou tecnicamente adequado, e por conta disso foi necessário que se fizesse a interrupção da remoção, a elaboração de novos estudos para que isso pudesse ser concretizado. Então agora o 13º aditamento, ele tem por objeto fazer a remoção dessa borra estimada em 11.200 toneladas. Para isso desenvolveu-se um projeto piloto de injetar aglomerante na borra para fazer com que ela fique quase que em estado sólido, que no local dela, na situação anterior que ela seria bombeada, hoje ela vai ser escavada para ser transportada em caminhões caçamba balonado com destino ao tratamento num dos sítios da empresa contratada, que é a empresa Essências, para que isso seja dado à destinação correta. Parte dela será coprocessada e usada como combustível e parte será incinerada de acordo com a característica do produto retirado. Então, para isso, estabeleceu-se um cronograma previsto atualmente em 7 meses para que isso ocorra entre o início e o término da operação da remoção dessa borra. Uma vez ultimado a remoção, será necessário então fazer estudos de avaliação para ver quais serão os passos para agora sim a remediação do sítio, porque até o presente momento está apenas tirando o fato potencializador da contaminação existente. Agora, antes do 13º, existe o 12º aditamento que está em curso, que significa na caracterização da área do sítio em si. Existe a previsão de que tenha enterrada em local ainda não definido cerca de 23 valas ainda, sem saber quais são os produtos existentes. Mas, por presunção, esses materiais não são contaminantes na quantificação da vala já conhecida dessa terceira vala, que é a vala aberta. Então, uma vez ultimada a caracterização desses produtos, então será elaborado um estudo para que determine quais são as providências necessárias para você atingir o escopo pretendido. Quando a gente fala em escopo pretendido, no padrão CETESB, e observando a legislação, você tem, quando você tem uma área contaminada, você tem que fazer a declaração da finalidade de uso daquela área. E de acordo com a finalidade de uso, é que você vai atingir um grau específico de remediação. Se você fala que a área é industrial, você tem uma exigência menor. Se é uma área para finalidades residenciais, se isso for possível, então ela tem que atingir padrões mínimos especificados na legislação. Então, basicamente, o retardamento que ocorreu e que ocorre, ele decorre de 2 fatores. Um que é o fluxo de caixa, ou seja, dinheiro para ser investido dentro das medidas dos projetos previstos, que são muitos milhões de reais. E a empresa ela tem que ter um cronograma financeiro para fazer o aporte.
Outro fator é o fator técnico, que você necessita que exista um projeto, de um estudo prévio, um projeto de como que você vai fazer aquela intervenção e que esse projeto tenha uma viabilidade técnica aprovada pelos órgãos ambientais, pelo menos minimamente falando. Então, quando você estabeleceu critérios de chegar numa determinada finalidade, você faz aquele projeto e não basta só a aprovação do projeto em si, porque eu posso, por exemplo, apresentar um projeto, mostro a sua viabilidade, que retiro a borra daqui, levo para um determinado local, faço o tratamento dela. Mas nós temos que pensar na logística dessa remoção, como que isso vai ser transportado, a análise de risco das pessoas que no trajeto estariam expostas a uma intercorrência qualquer, um tombamento de uma carreta ou um acidente de qualquer natureza. Para isso tem que ter motorista com treinamento específico de transporte da carga, você tem que ter um envelope de risco para dizer qual a especificação da carga e se houver uma intercorrência, como que vai ser feitas as medidas de contenção. Então isso tudo é uma caracterização bastante complexa e isso demanda evidentemente um tempo. Não que isso justificasse o tempo de tantos anos que o aterro vem sendo tratado e chegássemos ainda na fase que nós estamos agora. Mas infelizmente foi o que foi possível em função de todas essas